Salmos de número 85, versículo 6. Os irmãos podem ir se assentando. Ana, põe o slogan para mim. Da reforma, põe o slogan da reforma. Hoje nós estamos iniciando uma série sobre a reforma protestante. Esse ano, agora, outubro, 31 de outubro, a reforma vai fazer 504 anos, né? 504 anos da reforma protestante. Dessa ação de Deus na história, nasce a igreja evangélica, que somos nós. Acontece principalmente por uma ação de Deus, completamente ação de Deus, um avivamento. Se você já ouviu falar muito de avivamento, hoje você vai aprender o que é um avivamento de verdade, como acontece um avivamento. Hoje a gente vai iniciar falando sobre isso. A gente crê na palavra de Deus, na interpretação da palavra de Deus e das doutrinas da fé cristã, as bases, né, da doutrina da salvação principalmente, como a reforma veio acreditando ou retornando à doutrina dos apóstolos. Então hoje a gente vai falar sobre a reforma de 1517 e a necessidade de reforma hoje, né? A igreja, a gente sempre tem uma necessidade de reforma. E então, os próximos domingos a gente vai falar sobre as 5 bases, ou seja, os 5 pilares principais da nossa fé, da forma como a gente compreende o evangelho, a forma como a gente compreende a palavra de Deus, né? Como o Serginho bem orou aqui, uma coisa que me toca muito é quando a gente pede a Deus que Ele nos faça permanecer na sua palavra. E o Beto também lendo o Salmo 119, né? 1 ao 8, falando sobre ser feliz é permanecer fiel à sua palavra, aos seus estatutos. Mas de tempo em tempo a gente acaba que um pouco se deformando. Então a gente precisa aprender sobre a história de Deus. Essa não é a primeira reforma que Deus faz. Deus tem várias reformas na Bíblia, né? Deus vive agindo no meio da história. Deus, Ele se manifesta no meio da história, como nós oramos aqui também, o versículo 8 do Salmo 119, né, que ele diz assim: obedecerei aos teus mandamentos e não se esqueça de mim, ou não me abandone, ou nunca me deixes, né? E o Senhor nunca tem deixado o seu povo. Ainda que o seu povo às vezes se desvia, enfraquece, a gente se envolve mais com as nossas coisas do que com as coisas de Deus. Deus, Ele vem e atua na história, se manifesta no meio do seu povo, muda o curso, né, do seu povo para trazer o povo de volta aos trilhos da palavra de Deus. Então o Salmo 85, meus irmãos, para nós iniciar, é uma oração. Salmo 85 é uma oração dos salmistas, descendentes de Corá, filho de Corá, né? O povo de Israel, que compunha salmos para louvar a Deus no templo, para adorar o Senhor. E os salmos, eles são diferentes da maioria dos nossos louvores hoje. Eles são didáticos, ou seja, eles é um canto que doutrina a nossa mente, ensina o nosso coração, apacenta a direção da nossa vida. E este salmo eles montaram este salmo aqui para louvar o Senhor, quando eles tinham retornado já do cativeiro, o povo de Deus. Então se desvia da palavra de Deus, se desvia dos propósitos de Deus, e Deus precisa trazê-los de volta. E então eles vão para o cativeiro, 70 anos na Babilônia.
cativo na Babilônia. E o Senhor usa dessa circunstância, ou seja, dessa consequência, para trazer o povo de volta, ou seja, para reformar o povo, para restaurar o povo, para fazer com que o povo volte para os princípios puros, saudáveis, santos da sua palavra. E então o povo voltou. Então no Salmo 85 nós estamos num momento em que o povo voltou. O povo voltou e agora começa a reconstruir a nação, porque Jerusalém estava destruída, as muralhas que protegiam a cidade da guerra estava destruída, o templo estava destruído, o culto não havia, estava destruído. Então o povo volta por uma ação de Deus, de volta à terra, e é chamado, época de Esdras, época de Neemias, época dos 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então o povo volta e é chamado tanto a reconstruir a sua própria vida, suas próprias casas, não é? Mas principalmente a reconstruir a cidade, a reconstruir o templo, a reconstruir a obra de Deus, a se envolver em primeiro lugar com o reino de Deus. E o povo começa, mas num momento muito lento, sabe? O povo começa aquela reconstrução com Esdras, com Neemias, mas depois começa aquela lentidão e o povo começa a se envolver muito mais com a vida pessoal, com as coisas pessoais, com suas próprias casas, e a obra de Deus começa a ir muito lenta. E esses filhos de Corá, como também os sacerdotes, os levitas, o povo que tinha o coração mais voltado para a obra de Deus, então agora em oração, esse Salmo 85 é uma oração, vai externar o desejo de que o Senhor faça alguma coisa, de que o Senhor toque no coração do povo, de que o Senhor possa manifestar no coração do povo amor pela sua obra, amor pelo templo, amor pela a cidade de Jerusalém, porque estava indo muito devagar. E aí então no versículo 6, eu não vou ler o salmo inteiro, mas o salmo é isso, é um pedido a Deus, que o Senhor restaure o povo ao culto, restaure a nação, que tinha acabado de vir da Babilônia, que Deus tinha acabado de abençoar, Deus tinha chamado para uma reforma, para um renovo, para a volta a Ele, para a volta aos seus mandamentos, né? E o povo começa então a se envolver mais com o problema pessoal de cada um, e então esse salmo vai externar o desejo que é uma oração. Imagina alguém orando, em muitas igrejas hoje, orando a Deus e pedindo: Senhor, abra os olhos do seu povo, põe amor no coração do seu povo por sua obra. Senhor, por favor, é como se eles falassem assim: nós falamos tanto, nós exortamos tanto, nós chamamos tanto o povo para se envolver, e aí então ele está em oração aqui, esse salmista dos filhos de Corá. Então eles escreveram uma oração para ser cantada, pedindo a Deus, que Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, pudesse fazer isso, porque eles não tinham força para fazer isso, e nem mesmo o povo tinha força para fazer isso. Então no versículo 6, diz assim, ele vai dizer assim: não nos reanimarás, ou em outra tradução, não nos restaurará o ânimo, para que o teu povo se alegre em ti. Não é? Olha que interessante. Para que o teu povo se alegre em ti. É muito interessante. Ele está pedindo a Deus que Deus possa reanimar o povo, dar ânimo, colocar ânimo no coração do povo, para que a alegria do povo tivesse no Senhor. A gente diz: a minha alegria está no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo, essa passagem lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas será mesmo, meus irmãos, que o nosso coração se alegra em Deus? Será que é no Senhor? Eu tive uma experiência essa semana,
de fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Por um momento, eu quis olhar para a vida das outras pessoas que estão prosperando, que estão vivendo para as suas próprias prosperidades. Alguns salmos vão falar sobre isso, né? E aí meu coração começou a se entristecer. O Espírito de Deus traz ao meu coração a nossa conversa aqui quinta-feira, no culto quinta-feira, sobre a cosmovisão, ou seja, a visão de Deus para nós e a visão nossa para com o mundo. Às vezes a gente quer olhar e falar assim, aí está a felicidade, aí está, né, a prosperidade. Eu tive um momento de fraqueza mesmo, sabe, diante do Senhor. E eu fui à casa de um irmão, e em um momento eu estava orando com esse irmão, no início assim da conversa, Deus trouxe ao meu coração de uma forma muito suave assim: o Senhor é a minha riqueza e a minha porção nessa terra. Quando a gente sente isso, isso consola o nosso coração se desprende de qualquer coisa. Quando a gente entende a minha riqueza aqui nessa vida e nessa terra, a minha porção é o Senhor e o seu reino. Só que Deus precisa fazer isso no nosso coração. Nós somos fracos demais. E essa é a oração dos filhos de Corá, para que o Senhor fizesse isso no coração do povo, para que o povo se envolvesse com a reforma que era necessária ser feita lá em Israel. A reforma do culto, a reforma da vida. Alguém que teve a chance de voltar e entregar a vida ao Senhor, e dedicar a vida, a história ao Senhor, de modo que o deleite, a alegria, a satisfação não esteja em outras coisas, embora a gente precise sim se alegrar com outras coisas, mas seja o Senhor, né? Seja o Senhor. Essa é a oração dos filhos de Corá. Essa era uma reforma que Deus estava fazendo na época de Israel, e que nós precisamos também. Nós necessitamos também de um ânimo no coração, de um amor pela obra do Senhor. Muitas coisas nos cansam. Então agora eu vou entrar na reforma de 1517, Lutero. O que aconteceu antes, durante e qual foi os resultados dela. E se vocês vão perceber que tem muita coisa parecida com aquilo que a gente está vivendo hoje, mas muito parecida. Então, o que foi a reforma? Qual é o contexto da reforma? Olha que interessante. 200 anos antes da reforma, 100 anos antes, neste período, está acontecendo crises na Europa, em algumas partes do mundo, do mundo daquela época. Um declínio da fé. A igreja tem um declínio da fé. O povo tem um declínio da fé. Algumas coisas afetou a fé do povo. Por exemplo, pandemia. Naquela época, teve a peste negra. Essa pandemia trouxe crises também, como nós hoje. Não só crises econômicas, políticas, mas crise da fé. Crise na vida da fé. Naquela época teve essa peste negra. Naquela época também havia impérios em guerra, grandes impérios em guerra, né? Principalmente Inglaterra e França. Guerra que durou 100 anos. Então eram guerras, disputa por poder, pandemia e economia, e um declínio da fé. Olha para você ver que interessante. Parece o quadro que a gente vem vivendo também. O mesmo quadro. No meio desse um ano, quase 2 anos de pandemia, o que nós ouvimos falar das mídias sobre o oportunismo de algumas nações maiores. A China está com oportunismo, quer ganhar o poder, está comprando terra, está comprando isso, está comprando aquilo, está fazendo aliança. Acontecia naquela época, entre a França e a Inglaterra. A pandemia, ela trouxe
fragilidade na igreja, a igreja não sabia responder as questões da vida. Com isso, um declínio da fé, tocou na economia, o medo veio, as pessoas passaram então a buscar os seus recursos, não confiamos tanto assim em Deus, trabalhamos mais para nós. E neste Salmo 85, o que veio acontecer foi a mesma coisa, eles retornam, as coisas não estão tão bem assim, então eu vou correr atrás do meu negócio, da minha situação. E então, irmãos, a igreja de 1500, na época da reforma, ela está incapaz de responder às crises, ela não tem capacidade de responder à crise. E nós vimos isso acontecer na mídia, esses quase 2 anos de pandemia. Um falava, é a mão de Deus, outro falava, não, não é. Um falava, tem que fazer assim, o outro falava, a igreja, os diversos pensamentos da igreja. Não, é Deus, é o juiz de Deus. Não, é por causa do pecado que fizeram no carnaval. Então, estão incapazes de responder às questões da vida, da história, do curso. E a nossa fé, diante de um cenário caótico, né? Uma teologia em crise, afeta a nossa fé. Afetou a deles lá em 1500. Afetou grandemente. E então, nesse pré-contexto, pouco antes, né, de iniciar, Deus, a gente sempre tem que lembrar, não é Lutero, é Deus. É Deus agindo na história, é Deus chamando homens, é Deus colocando mulheres para orar, é Deus levantando pessoas em lugares que ninguém viu, dentro dos seus quartos, de joelhos, quietos, passaram, ninguém nem conhece, a gente conhece os nomes que apareceram, mas nós não conhece o que Deus moveu por trás disso. Então, nesse pré-contexto, a gente vê a igreja em 3 crises principais. Crise de autoridade. Qual era a igreja daquela época? A igreja católica apostólica romana. Essa era a igreja daquela época. A igreja está com uma crise de autoridade. Está bagunçado. O povo já começa a perceber que a autoridade da igreja está bagunçada. A crise veio e bagunçou. As guerras veio e bagunçaram. Mas por trás disso tudo, Deus estava agindo. Era Deus agindo. Nada disso era algo que seria perdido quanto aos propósitos que Deus tinha na história. A gente imagina agora está perdido, agora vai dar errado, agora vai sair do trilho, e se esquece que Deus está no controle das coisas. Deus está agindo por trás da história. Então, uma crise de autoridade, uma crise de salvação. A igreja não sabia responder quanto à segurança da certeza da salvação. A teologia da igreja era muito fraca, colocava a segurança na mão do homem. Crise de salvação. Medo? Hoje o povo não está com tanto medo de morrer, né? Essa geração, ela não teve tanto medo de morrer. Mas naquela época, o temor a Deus era maior. O temor deles a Deus, a crença em Deus era maior. Então o povo tinha muito medo. Se realmente eles eram pessoas com a garantia da salvação, se estavam salvos. E a igreja não sabia responder. Uma crise de espiritualidade. E aí então, a perca da confiança. O povo perde a confiança na igreja. O povo perdeu a confiança na igreja daquela época. Uma crise que traz desconfiança. Que desconfiança? A pior delas. Quem interpreta a Bíblia corretamente? A gente viu nas mídias pessoas pegando o texto bíblico e falando, está escrito em Daniel, está acontecendo nas Torres Gêmeas, catando coisas assim, tentando ligar com alguns eventos. Mas será que as interpretações estão sérias? O que está acontecendo na pandemia, isso aqui, estava escrito aqui. Fizeram até profecia para o Bolsonaro, tinha umas 30 passagens bíblicas apontando para ele. Como se o reino de Deus fosse terreno. Como se nós estivéssemos esperando de Deus uma bênção terrena e eterna aqui na terra. Uma crise de desconfiança, porque o clero,
o papado estava incapaz de interpretar as Escrituras. Uma crise de salvação. Eles tinham um discurso evangélico, ou seja, católico, né, evangélico católico, no caso, com pecados, mas sem cruz. A sua salvação estava baseada nas suas obras e não na cruz. Era uma mensagem com pecado, mas sem cruz. Havia uma necessidade profunda, a necessidade dos solas, dos 5 solas, dos somente, da palavra de Deus, da certeza que Deus soberanamente poderia dar para nós. Essa é a nossa necessidade. Por que tanto relativismo acontecendo? Não, cada um tem sua verdade. Por que tanta movimento filosófico, da psicologia, acontecendo hoje? Por que cada um indo para uma direção? Por causa dessa necessidade da verdade. O homem sempre vai ter necessidade da verdade, e de uma verdade que vem de Deus, e ela é ponto final. Eles necessitavam disso, e Deus começa a levantar algumas pessoas, Deus começa a tocar na vida de pessoas normais, sapateiros, pessoas do comércio. Deus começa a fazer essas pessoas entrar em oração, Deus começa a mover. Às vezes a gente pensa, Deus vai fazer por meio de nós, porque somos ministros, porque somos uma igreja aqui, somos um grupo aqui em Andradas, e Deus começa a levantar pessoas aí, que a gente não está nem vendo. E por meio da oração Ele começa uma obra, e 2 pessoas Deus levanta, né? Muito mais que 2, mas eu vou falar aqui de 2, John Wycliffe e John Huss. John Wycliffe, um professor inglês, se converte, lendo a Bíblia, ele consegue entender a palavra de Deus como ela é, por meio da ação do Espírito de Deus. Não pela interpretação da igreja católica e do clero, mas pela Bíblia, ele se converte. Ele era um homem no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio de uma história em crise, e foi buscar respostas aonde? Um homem comum, um homem normal, um professor de escola. Foi buscar resposta na palavra de Deus, porque ele entendeu, ninguém tem respostas para mim. Só existe uma esperança, é eu ler e pedir que Deus me ajude, e me dê pastoreio. O que é pastoreio? Direção. E Deus converte o coração desse professor, e ele começa a se dedicar à palavra de Deus, e ele é o precursor da tradução inglesa da Bíblia. Ele traduz do latim para o inglês a palavra de Deus. A partir de John Wycliffe, começa a se falar desse evangelho. Parece que não existia mais esse evangelho lá. Era só o evangelho da ótica católica. E começam a falar, e pessoas começam a ser tocadas, como eu disse, comerciantes, sapateiros, pessoas da vida comum, e começam a fazer grupos de estudos bíblicos, segundo os ensinos de John Huss, de John Wycliffe. E aí nasce um grupo chamado os Lollardos, né? Pessoas, uma família. E esse povo é morto por causa de sua fé naquela época. Porque eles queriam falar, eles queriam dar resposta ao povo. Eu me lembro quando eu entrei no presídio, né? Deus me salvou, tive uma ação assim de Deus, uma salvação, né? E eu não sabia muito da Bíblia, eu não sabia nada. Eu queria aprender. Eu pedi, alguém tem uma Bíblia aí para me emprestar? E lá não tinha ninguém para interpretar a Bíblia para mim. Eu não tinha um pastor, não tinha ninguém. Eu estava dentro do presídio. O que eu vou fazer agora? Eu comecei a pedir a Deus em oração: Senhor, não deixa eu ser enganado. Muitos vêm aqui fazer visita e tentar interpretar a Bíblia, mas me ensina a forma correta de entender a sua palavra. E eu começava a orar e pedir a Deus e confiar no meu coração que o Senhor ia me ensinar. Estudei muito a palavra de Deus ali. Eu precisava de respostas. Eu estava numa história em crise, no meio de uma disciplina de Deus, de um juízo, de uma consequência de pecado, de uma vida de pecado. E eu comecei a orar a Deus e comecei a falar: Senhor, me ajude a entender isso aqui. Eu não entendia, eu lia, não lembrava, voltava, lia, não lembrava. Eu imagino que assim aconteceu com Wycliffe, assim aconteceu com os Lollardos, assim aconteceu com John Huss, assim aconteceu com muitos.
Mas eu precisava de respostas. Respostas para o meu próprio coração. Respostas para a minha própria vida. E eu estava cansado das respostas que o mundo me dava. Que os movimentos me davam. Eu era um coração em crise. E eu fui até a palavra de Deus. Esperar o tempo de Deus. Confiar. Que ainda que eu não entendesse muita coisa, alguma coisa estava sendo mudada aqui dentro. Alguma coisa estava sendo transformada dentro do meu coração. E a partir de John Wycliffe, então, e de um grupo de pessoas, chega em John Huss, também um homem que foi alcançado pelo Evangelho. Ele era tcheco e ele começa então também a oferecer ao povo resposta para as crises, resposta para a vida, resposta para a história. Bom, onde nós estamos buscando respostas? Ou nós não interessa, não precisa de respostas. Chega uma hora que Deus, Ele nos chama para esse diálogo interior conosco mesmo, com a nossa própria história. E buscando respostas, Ele então encontra em Cristo essa resposta. E quando eu estava no presídio, eu queria falar para eles. Eu nunca tinha entrado dentro de um presídio, mas eu queria falar para eles: olha, tem respostas. Vocês não precisam voltar para cá. Vocês não precisam viver assim. E olha, o problema não é ser preso, não é crime, não é tráfico, não é droga. Esse não é o problema. O problema é o pecado. Eu conheci muita gente presa, mais livre do que quem estava solto, porque estava em Cristo lá dentro. Mas eu queria dizer, olha, nós temos respostas. Que eu vivi muito tempo, não estou nem aí com as respostas. Mas chegou uma hora que Deus agiu por meio de crises e me levou a buscar essas respostas. E quando Ele alcança o nosso coração, quando Ele atinge o nosso coração, quando Ele muda a realidade interior nossa, nós queremos que as pessoas tenham as respostas certas, porque elas estão procurando em lugares errados. Eu não consigo pregar outro evangelho, meu irmão, para vocês, porque foi esse evangelho que me deu respostas, desde o dia da minha conversão. Eu não consigo adaptar, tirar ou mudar a mensagem, o discurso, porque é esse em que eu estou apegado desde o início. E são esses que dão respostas. E ainda que muitas delas eu vou morrer sem tê-las, mas eu confio nesse evangelho. A igreja da reforma, da época da reforma, não tinham mais respostas. Mas Deus ainda estava atuando no meio do seu povo. Deus ainda estava atuando na história. E John Huss então agora começa a oferecer as Escritura Sagrada, a doutrina verdadeira, o Evangelho dos Apóstolos, como fonte de autoridade e respostas para a vida do povo. John Huss se tornou então um líder da igreja católica na época. E ele queria compartilhar isso com a liderança da igreja. Ele falou: olha, o povo já percebeu que vocês não conseguem dar resposta para eles. Mas eu entendi, Deus me iluminou. Ele queria compartilhar com a igreja aquilo. Ele queria que a igreja abraçasse aquele evangelho. E que a igreja desse ao povo daquela esperança. Mas a igreja não foi iluminada conforme foi John Huss. Tentaram insistir com ele: para de pregar esse evangelho. Desiste. E ele não conseguia, porque era mais forte do que ele. O que fizeram com John Huss? Colocaram numa fogueira em praça pública e tacaram fogo nele. Ele foi excomungado da igreja e condenado à morte por causa do evangelho que ele pregava, em praça pública. As últimas palavras dele foi assim, porque a palavra Huss, em tcheco, significa, acho que é ganso, significa ganso. Ele falou: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui um século, 100 anos, vai nascer um cisne, que vocês não vão conseguir parar, e ele não vai ter o mesmo fim que eu. Era Deus, 100 anos antes, Deus, ele fala isso. 100 anos depois, Deus levanta Lutero. Esse era o cisne. Deus ainda age, meu irmão, com os dons
proféticos, com a sua palavra na história, não só na história bíblica, não, em toda a história bíblica e hoje que nós vivemos. E aí então, esse é o gatilho, a vida de John Wycliffe, traduzindo a Bíblia para o inglês, de John Huss, de tantos outros, agora pregando esse mesmo evangelho, crendo, é o gatilho, é a influência para iniciar a reforma protestante de 1517. Então, em 1517, nós conhecemos a figura emblemática de Lutero, né? Quem era Lutero? O pai dele era um homem comerciante, um homem bem-sucedido. Ele decide dedicar a vida dele também à igreja, também à vida piedosa da igreja católica, apostólica romana, e ele dedica a vida dele tentando ser santo, tentando ser cada vez melhor, tentando alcançar a sua salvação. Aquela pessoa que se esforça para ser salva, ela está tentando encontrar paz, segurança, sabe? Um senso interior real de que eu sou salvo. E ele não conseguia, e ele não conseguia, e ele não conseguia. E ele começa a sofrer uma crise interior. E ele vai buscar respostas aonde? Na palavra de Deus. Ele começa a estudar a palavra. Ele começa a ler a palavra. Porque só quem tinha poder sobre a palavra de Deus era o clero. Era traduzido em latim, o povo não podia ler a palavra de Deus. Somente estudiosos e o clero podia ler, quem conhecia do latim. A igreja católica deteu o conhecimento do povo, amarrou a mente do povo. E aí Lutero estava lá dentro, tendo uma crise de querer ser salvo, começa a estudar a palavra de Deus, até que então ele começa a estudar a carta aos Romanos, de forma exaustiva, versículo a versículo, em muita oração, pedindo a Deus que pudesse o salvar e lhe dar o sentimento legítimo de paz, de que realmente foi salvo no Senhor Jesus. Quando ele está no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele cai no versículo 17, que ele lê: e a justiça de Deus, ela é de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Quando ele lê esse versículo, ele é liberto. Ele é liberto do ensino errado, que dizia que a gente é salvo pelas obras. A igreja falava que a salvação é pelo nosso esforço piedoso, é pelo nosso esforço religioso, é pelas obras de caridade, é pelas obras que nós somos salvos. Assim é a igreja católica até hoje, e assim, infelizmente, muita igreja evangélica, na prática, acaba fazendo isso. E ele lê a justiça de Deus somente pela fé. Aí o somente pela fé, porque o justo viverá pela fé. Ele crê que se ele realmente de coração crê no Senhor Jesus e na sua obra naquela cruz, ele não precisa se matar em obras para ser salvo, mas é pela fé, é algo que você recebe de Deus, é uma iluminação, é um dom, a fé é um dom de Deus. E ele crê, e quando ali ele vem a conversão em Jesus Cristo, começa a estudar e começa a querer compartilhar com a igreja católica também. Ele tinha um desejo de ajudar a igreja católica, ele não queria sair da igreja católica, ele não virou um protestante, falou: vocês estão pregando diferente, agora eu vou sair. Não, muito pelo contrário, ele amava aquele povo, então ele queria compartilhar daquilo, ele queria repartir com o povo aquilo. Você imagina, rapaz, Deus nos deu a oportunidade, né? Mas se não fosse Deus, meus irmãos, nós não ia ter essa oportunidade assim. Nós ia estar no campo missionário, compartilhando com outras pessoas. Aí quando a gente recebe um presente, a gente quer compartilhar. E quando a gente recebe algo de Deus, meus irmãos, e a gente tem um amor de Deus no nosso coração, e a gente tem uma igreja que a gente entende como família, a gente quer compartilhar. Principalmente quando se trata de uma verdade absoluta e inegociável. Então Lutero queria compartilhar com o clero,
queria ajudar a igreja, queria que mais alguém pudesse entender como ele entendeu, ser iluminado como ele foi iluminado, e então voltar a ser igreja como é para ser em Cristo. Esse era o desejo, então, agora de Lutero. Mas a igreja se recusa. Por quê? Porque a igreja, ela conseguiu montar algumas bases que levavam ela à prosperidade. E a principal delas, em que Lutero protestou, foi as indulgências, venda de indulgências. O que é indulgências? Indulgência é mais ou menos isso. Se algum parente seu morreu e você não tem certeza da salvação dele, talvez ele não viveu tão bem assim com a igreja, então eles vendiam um documento para você, você pagava, às vezes mensalmente, às vezes um valor alto por esse documento, e esse documento ia tirar o seu parente lá do purgatório, ia impedir ele do purgatório, tomar o rumo para o inferno, não existe purgatório, e ser salvo lá no pós-vida, porque o clero rogava para si as chaves do reino. É como se o Papa e o clero tivessem o poder, eles fossem o intercessor entre Deus e os homens. Quem podia fazer mediação entre os homens, a humanidade, e Deus é o papado, e ainda é hoje. Mas a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Só um, nem eu posso fazer isso. Em Cristo, todos nós aqui, todos, na mesma medida, fomos feitos sacerdotes, nação santa. Em Cristo podemos interceder uns pelos outros. Agora, intercessão, mediação para salvação, só Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica rogava isso a ela, a ponto de criar esse documento chamado indulgência, e se você pagasse, então era uma chance de no pós-vida, depois da morte, lá no mundo espiritual, no purgatório, poder conduzir você para o céu. O que era isso? Isso era a galinha de ouro da igreja. Se eu vendo indulgência, ninguém quer ir para o inferno. O povo tinha medo do inferno, hoje não tem tanto, né? Mas o povo tinha. Então o povo pagava. Quem era pobre sofria demais, porque não tinha condição de pagar. Mas quem era rico estava tranquilo, né? Na sua cabeça. Como hoje as igrejas da teologia da prosperidade. A galinha de ovo deles é o quê? É o dízimo, é o sacrifício da oferta. Porque isso garante para você o quê? Prosperidade aqui, na terra. Se você remover, se você entrar dentro de uma igreja dessa com esse verdadeiro evangelho, meu irmão, eles vão se escandalizar. Como a igreja católica se escandalizou de Lutero. E Lutero, então, vê essa ansiedade de salvação no povo. O povo tinha uma ansiedade, no sentido de preocupação tão grande, que eles pagavam indulgência, acreditando que eles iam ser salvos lá no purgatório dos caminhos do inferno e iriam para o céu. Lutero, vendo isso, Lutero agora precisa então se dedicar a pregar a palavra de Deus como ela é, e livrar o povo. Por quê? Porque ele sabia que isso era só para enriquecer a igreja. Os ricos não estavam nem aí, mas os pobres estavam sofrendo demais. Então Lutero vai para uma disputa teológica. Ele publica 95 teses, interpretando muitas das passagens da palavra de Deus. E então essas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega essas teses na porta de Wittenberg. O que era a porta de Wittenberg? Era o YouTube de hoje, porque até então não existia imprensa. Era igual antes tinha só televisão. Quem tinha voz? Os artistas. Quem tinha voz era só os artistas, era só os famosos que tinham voz. Quem girava e influenciava a política do Brasil? Só quem podia entrar na televisão, só famoso. Hoje, o cenário político mudou, por quê? Porque hoje a imprensa está na nossa mão. Hoje está na mão do povo. Hoje nós podemos também ter voz. A televisão está até perdendo a voz, para falar a verdade. Apesar de muito fake, mas hoje nós podemos e tivemos voz. A gente viu que acabou que mudou até mesmo o cenário político dos últimos anos. Foi por causa das mídias que está na nossa mão. E naquela época eles também não tinham. Mas na época de Lutero foi inaugurado a imprensa. A imprensa era a porta, né, da Catedral de Wittenberg.
Aonde se você fosse vender alguma coisa, você ia lá e colava lá. E aí o povo ia, tem um fulano lá, tá fazendo isso. Ia lá, tudo que você ia publicar, você pregava na porta de Wittenberg. Então, o que Lutero fez? Fez as 95 teses e não podia remover, era crime remover qualquer informação lá. Ele foi lá e pregou as doutrinas na porta. E o povo começou a ir lá ler. E aí ele começou também a fazer impressões e distribuir para o povo. O que aconteceu? A mente do povo que estava presa no poder da Igreja Católica, a Igreja Católica também era a política da época, tinha um poder político da época, o povo foi liberto. E é o que aconteceu hoje. Muita gente ainda está presa num sistema político corrupto passado, mas muitos já foram libertos. Por quê? Por causa da imprensa, porque a imprensa está na nossa mão. Então você está vendo quanta semelhança? Pandemia, contexto de pandemia, crise econômica, guerra entre grandes nações, nós estamos dentro e a imprensa na nossa mão. É interessante que quando eu me converti, eu fui visitar um irmão e ele apresentou outros pregadores, outros pastores. Ele falou, mas você não conhece isso aqui não? Eu falei, não. O irmão Garcia lá de Araçatuba, alguns aqui conhecem. Você não conhece, você nunca ouviu? Nunca ouvi. Mas como que não? Eu falei, não chega para nós lá, não chega. Porque aqui só chegava uma vertente de evangelho, não chegava outro. Só que agora, isso está indo para as mídias, e muita gente está acordando. Está acontecendo um avivamento já. Não é local, não é assim uma coisa assim extraordinária, absurda, em que você vai ouvir numa manchete de jornal, mas é mundial. Muitos estão chegando ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, por meio das mídias. Pessoas no Instagram, pessoas no YouTube, pessoas no Facebook, em vários lugares da mídia, que estão investindo forte para libertar o povo de uma mentalidade errada de Deus e da palavra de Deus. Então, Lutero fez isso, ele foi para essa disputa. E qual que era o foco? Todo foco, meu irmão, é o pensamento. É o pensamento. Tem uma frase que se diz assim, quem governa a escola, governa o mundo. Entendeu? Por isso que os nossos filhos passam de qualquer jeito, tem que passar, não pode reprovar não, tem que passar. Por quê? Porque aí eu domino as próximas gerações. Quem governa a escola, governa o mundo. Por quê? Porque está tudo centrado no pensamento. Qual que é o interesse de quem tem o poder na mão e más intenções? O interesse é nos impedir de pensar por nós mesmos. É terceirizar o nosso pensamento. E a gente está caindo, meus irmãos. Sabe? Nós não aguenta mais ver um vídeo de 5 minutos. Um áudio de 2 minutos, nós colocamos para correr para ver em 30 segundos. E nós estamos terceirizando o nosso pensamento. Quanto mais nós vamos meditar na palavra de Deus em casa, como esses homens meditaram. E aí daqui a pouco a gente está sendo levado para qualquer doutrina e movimento de pensamento. As ideologias, as muitas ideologias que aparecem, muita gente abraçou de pronto as ideologias, dentro das escolas, um absurdo. Como que eu vou abraçar uma ideologia de gênero? Por quê? Está pronto, meu irmão. Não quero pensar não, parece da hora, parece legal, parece certo. Mas vai para o campo do pensamento, coloca no campo da prova, do raciocínio, para ver se subsiste. Então o que Lutero faz? Ele ajuda o povo a pensar. Ele escreve essas 95 teses, coloca lá na imprensa. Ele toca na raiz. Qual que é a raiz? As ideias, o pensamento. Mudar a cosmovisão, mudar a forma de pensar do povo. Ele então oferece agora a forma de pensar de Deus. Como Deus vê o mundo. A palavra de Deus interpretada. Como Deus vê a vida, como Deus vê a igreja, principalmente naquela época a igreja, porque a igreja tinha o poder e o poder político. Como Deus vê o que está acontecendo, e ele deu respostas para o povo. As respostas não dele, as respostas que Deus nos dá através da sua palavra. Ele ataca as ideias, meu irmão. Aí quando você ataca as ideias, Satanás se enfurece.
ele toca na base, toca no bolso, na galinha de ouro da igreja, que era o poder político, o poder aquisitivo, por meio das indulgências. E Deus, por meio de um homem, é lógico, outros que vieram antes, mas naquela época, um homem derruba o império de mentira, Deus. Derruba todo o império de mentira. E Ele é o mesmo Deus de ontem, é hoje e será para sempre. Eu creio que Ele vai fazer isso hoje e que vai fazer quando meu filho tiver a minha idade, se nós ainda estivermos aqui. Então, meus irmãos, Lutero começa a estudar e expor as Escrituras para o povo, ensinar o povo, chamar o povo para aprender. Só que naquela época o povo tinha muito desprendimento de aprender, porque estavam cansados de ser presos pela ideia da Igreja Católica. Agora está sendo oferecido uma liberdade para eles aprender. Hoje já nem tanto, infelizmente. O contraste triste do antes e o de hoje havia mais temor a Deus, mais medo da condenação. Hoje tem menos temor a Deus, menos medo do inferno e da morte. Havia mais desejo de aprender, assim como só a igreja tinha o poder e a oportunidade de aprender. O povo começou a ter a oportunidade de aprender. Hoje já não é tão assim. Esse é o único contraste triste. Alguns são semelhantes. Esse é triste demais. O povo não tinha imprensa. Nós temos a imprensa hoje, mas usamos ela de forma errada, para seguir pensamentos errados, para dar like, para ter seguidores, para compartilhar coisas que não devíamos. E aí o que Lutero pensa? Vou dar a Bíblia para o povo, mas não só agora pregando, não. É interessante quando você tem a Bíblia para avaliar o que eu estou falando. Não só ouvir o que eu estou falando, mas avaliar. Então Lutero começa a estudar e traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E ele fala, eu vou dar na mão do povo. Eu vou preparar tão bem esse povo. Ele diz assim, muito mais do que o clero e o papado era capaz de ser preparado. Eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Não por nós, não. Mas antes de eu chegar aqui, antes de a gente voltar para cá. Antes. Irmãos que nem conversaram comigo e nem aprenderam nada comigo. Aprenderam na mídia. Eu conheço irmãos aqui que conviveu conosco. Principalmente 2. Que não aprendeu nada de mim. Eu nunca falei de Bíblia com ele. Nada. Nada do seminário. Nada. Não tinha contato. Mas pela mídia. Por aqui. Que antes de eu chegar aqui, já estava mais bem preparado para responder o evangelho do que muito pastor aqui dessa cidade aqui. Porque Deus o encontrou com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus. E Lutero queria fazer isso com o povo. Ele falou, eu vou preparar o povo tão bem preparado, que esse povo nunca mais vai ser enganado, por líder algum, por igreja alguma. Porque o papado, o clero, eles estavam incapazes de interpretar a palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós vemos muitos pastores com muita vontade de ser profeta, de ser pregador, e até com potencial, que se fosse colocado no trilho correto, no curso correto, não avançasse, sabe, fosse colocado no curso correto, que nem eu tive a oportunidade de ser colocado no curso correto, entende? Seria uma benção. Mas infelizmente incapazes de ensinar a palavra de Deus no nosso meio. Incapazes. Então ele começa a traduzir a Bíblia e estudar os originais, o grego, o hebraico, e traduz a Bíblia de uma forma, assim, a tradução de Lutero, meus irmãos, não foi igual muitas das traduções que nós temos antigas, que tem umas palavras difíceis, não. Ele estudou tanto que ele traduziu na linguagem do povo. O povo ler e entender. Ele usou palavras tão precisas, simples, para traduzir, porque o desejo dele era que o povo conhecesse a verdade. Avivamento começa aí. Avivamento não é uma bola de fogo que desce e a gente começa a cair em transe e sentir, e depois tudo normal. Não, o avivamento, irmão, começa quando as pessoas começam a desejar o ensino. A palavra de Deus.
se voltar para a palavra de Deus. Isso é avivamento de verdade. Às vezes, lá na reforma, ninguém viu fogo, ninguém viu sequências de milagres, embora aconteceu, mas ninguém viu, não há registros desses movimentos, dessa época. O registro que temos, maravilhoso, é um povo se voltando à palavra de Deus, para terem respostas verdadeiras, para ter um compromisso verdadeiro com Deus e com a sua palavra. Isso é avivamento. Fora isso, você pode ver coisas tremendas acontecendo. Pode ver maravilhas acontecendo na sua televisão, em algumas igrejas, em algumas conferências. No final, meus irmãos, Jesus vai dizer para estes: eu nunca vos conheci. Nunca, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar o ensino verdadeiro. Aconteceu lá, a igreja não suportou. O povo foi alcançado, mas a igreja e a sua cúpula, e a burguesia por trás da cúpula do poder político da igreja não suportava. E houve grande perseguição. Então, Lutero agora dá a Bíblia para todos e começa a preparar o povo. A conclusão disso é o quê? O que nós chamamos de reforma protestante. O protesto foi contra as indulgências, foi contra salvação por obras, que não é bíblico, foi contra o abuso da igreja para deter o poder do povo. Isso foi a reforma, contra as doutrinas erradas da igreja. Irmão, não fica na sua cabeça assim, ó, igreja católica nós já sabe que é errado. Não, hoje, o que mais nos atrapalha são muitas igrejas evangélicas. Hoje, esse é o grande problema nosso. Mas esse foi o protesto. O protesto foi, esse é o protesto, que voltar à doutrina que Jesus ensinou e passou para os apóstolos. Isso é reforma. Esse foi o resultado, da conclusão. O que é reforma então? Retorno à sã doutrina, ao verdadeiro ensino dos apóstolos. Isso é reforma protestante. Retorno ao ensino dos apóstolos. Eu quero ler 1 João com os irmãos, versículo 7, versículo 8. João, versículo 7, versículo 8. Olha, reforma é voltar ao verdadeiro ensino dos apóstolos, dos 12 apóstolos, tá? Quem está escrevendo isso aqui? João, o único apóstolo que não morreu, que não foi morto, mas que morreu de velhice, servindo o evangelho. Embora preso, ele está escrevendo uma carta à igreja, daqueles últimos dias dele, da época dele. E aí ele vai dizer assim: mas se vivemos na luz, 1:7, isso. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Põe 2, capítulo 2. Acho que eu errei o capítulo. Isso. Capítulo 2, amados, eu não lhes escrevo um novo mandamento. Então a reforma protestante não é um novo ensino que Lutero inventou. Não é um novo ensino. É uma volta para o ensino verdadeiro. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo. Então João está falando a mesma coisa aqui. O mandamento é aquele mesmo, não é novo, que vocês têm desde o começo, a doutrina de Jesus, a doutrina que eles deram para a igreja. Só que o que ele vai falar? É a mesma mensagem que ouviram antes. Então ele está afirmando 3 vezes aí, nesse versículo 7, que não é novo, que é antigo, que é o que eles receberam.
A preocupação de João é que eles permaneçam nesse ensino e nunca se desviem dele. Aí ele vai falar aí, no entanto, também é um novo mandamento. Sim, não é novo, é antigo, mas também é novo. Mas peraí, que João está ficando louco? Por que ele está falando que não é novo, é antigo, é o que vocês receberam, mas também é novo? Também é novo por quê? Porque agora vocês precisam voltar para ele. É novo porque precisa retornar a ele. Tem um povo que precisa conhecer, para eles vai ser novo, mas para vocês não é. Então ele fala, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que aconteceu na reforma? Para o povo, o que Lutero estava transmitindo, John Hus, John Wycliffe, era novo. Mas não era um novo ensino, era o mesmo antigo. A igreja que se deformou e saiu do evangelho que ter permanecido. A igreja católica começou a inventar um monte de coisa, igual muita igreja evangélica que inventa um monte de coisa. Vamos colocar na noiva de Cristo, vamos colocar uma fantasia, vamos colocar uma roupa mais chamativa na noiva de Cristo. E nós não temos permissão para trocar a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está vestida de branco. E de branco ela tem que ficar até o dia que o noivo voltar. Então a noiva de Cristo tem que estar vestida do evangelho verdadeiro, e do evangelho verdadeiro ela tem que ser achada quando Jesus voltar. Eu não tenho permissão para mudar aqui, nada, nenhum enfeite, nenhum brinco na orelha da noiva de Cristo. Ela tem que ficar como Cristo colocou, com o mesmo mandamento. Embora para muitos, até aqui no nosso meio, o nosso ensino é novo, mas sempre foi antigo, é o mesmo de antes. E é o que ele está falando ali. E ele fala lá, ó, a escuridão está dissipando. O que aconteceu lá? Era trevas, irmão. Crise espiritual, de espiritualidade, crise de salvação. Não sabiam ter certeza, segurança da salvação. Crise da fé, um declínio da fé. Deus vem por meio do seu evangelho, levanta um homem e começa a dissipar todas as trevas. Começa a dissipar a mentira, o engano, por causa desse verdadeiro evangelho. Aí vai lá em Efésios 2:20. Efésios 2:20. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ao apóstolo, vai dizer assim: juntos somos sua casa, casa de Deus, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados, crescendo, sendo reformados, sendo construídos sobre o alicerce dos apóstolos. A linguagem aqui é de construção, entendeu? Juntos nós somos a sua igreja, ele vai dizer aqui, a sua casa, edificados no sentido de edifício, sobre um alicerce. Que alicerce? O alicerce dos apóstolos e dos profetas. A reforma protestante de 1517 precisava voltar para esse alicerce. As bases eram incertas. Não foi a base que Jesus colocou, e não foi as bases que os apóstolos colocaram no Novo Testamento, interpretando os profetas e toda a palavra de Deus. E aí então, como nós devemos crescer sobre esse ensino, sobre esse evangelho, sobre essas bases? É sobre essas bases que nós vamos ser edificados, vamos crescendo como igreja de Jesus Cristo. Que base, que alicerce é esse? O alicerce dos apóstolos. Ou seja, ninguém pode mudar o alicerce. A gente pode, assim, vamos fazer um movimento evangelístico, uma conferência, um churrasco